Vamos agora para o relato de 1835, que é o segundo relato na nossa cronologia dos 4 aqui. Em maio de 1833, alguma coisa aconteceu que mudou o entendimento de Joseph Smith sobre Deus e Jesus Cristo. Segundo o estudioso Boyd Kirkland, depois dessa época, abre aspas, revelações que Joseph Smith recebeu têm menos mistura entre os papéis e títulos do pai e do filho. Na verdade, parece que depois de maio de 1833, Joseph nunca mais se referiu a Jesus como sendo o pai, em nenhum de seus escritos. Fecha aspas. Em 1834, Joseph Smith publicou as Lectures on Faith, ou Palestras sobre Fé, que era uma compilação dos seus ensinamentos à Escola de Profetas em Kirtland, Ohio. Esse volume de revelações foi canonizado em 1835 e fez parte de Doutrina e Convênios até 1921, quando então as escrituras foram mais uma vez alteradas e os ensinamentos do profeta foram retirados. Doutrina e Convênios continha 7 palestras, e na palestra número 5, Joseph ensinou que o pai e o filho são 2 personagens diferentes. O pai é um personagem de espírito e o filho é um personagem de carne e ossos. O Espírito Santo não é um personagem, mas é uma mente e a influência do pai, que presta testemunho do filho. Esse entendimento da Trindade vai contra a doutrina atual da Igreja e, por isso, foi mais tarde retirada das Escrituras. E agora, se Joseph não acreditava mais que Deus e Jesus Cristo eram literalmente a mesma pessoa, como isso afetaria o relato da primeira visão? Bem, primeiro, como já expliquei, o livro de Mórmon teve que passar por algumas pequenas correções que mudaram algumas passagens trinitárias, como o primeiro Nef 11, que antes dizia que Maria carregava o próprio Deus no ventre e não o Filho de Deus, como diz hoje. As mudanças foram publicadas na edição de 1837 do livro de Mórmon. As partes que podem ser explicadas como Deus e Jesus Cristo sendo apenas em propósito, não precisaram ser alteradas e continuaram como no original. Mas antes disso, em novembro de 1835, Joseph ditou uma carta para Robert Matthews, um líder religioso excêntrico conhecido como Matias, o Profeta. E ele descreveu sua primeira visão de uma forma um tanto diferente, refletindo sua nova perspectiva da deidade. Joseph Smith relata o seguinte, abre aspas, ao ponderar em minha mente a respeito do tema religião e ao observar os diferentes sistemas ensinados aos filhos dos homens, eu não sabia quem estava certo ou quem estava errado, e considerando que era de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequência eternas, estando assim confuso, retirei-me para um bosque silencioso e inclinei-me perante o Senhor, tendo um sentimento de compreensão sobre o que ele tinha dito. Se a Bíblia for verdadeira, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E novamente, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. Informação era o que eu mais desejava naquele momento, e com a firme determinação de obtê-la, clamei ao Senhor pela primeira vez, no lugar acima indicado. Ou em outras palavras, fiz uma tentativa infrutífera de orar. Minha língua parecia estar inchada na boca, e eu não conseguia falar. Ouvi um barulho atrás de mim, como se fosse uma pessoa caminhando em minha direção. Esforcei-me novamente para orar, mas não consegui. O barulho de passos parecia estar cada vez mais perto. Levantei-me rapidamente e olhei à volta, mas não vi nenhuma pessoa ou coisa que pudesse fazer tal ruído. Ajoelhei-me novamente. Minha boca se abriu e minha língua foi libertada, e invoquei o Senhor em fervorosa oração. Um pilar de fogo apareceu acima de minha cabeça. Na realidade, pousou sobre mim e me encheu de alegria indescritível. Um personagem apareceu no meio desse pilar de fogo, que se espalhou ao redor de tudo, e mesmo assim nada consumiu. Outro personagem logo apareceu como o primeiro. Ele me disse, teus pecados te são perdoados. Ele me testificou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu vi muitos anjos nessa visão. Eu tinha cerca de 14 anos de idade quando recebi essa primeira comunicação. Fecha aspas. E ele segue falando da visita do anjo Moroni. A primeira diferença na versão de 1835 é que já não é mais Joseph Smith quem concluiu, através do estudo da Bíblia, que as religiões estavam erradas, mas foi o personagem quem disse isso para ele. Certamente, dizer que uma resposta veio de Deus
daria muito mais autoridade ao jovem profeta do que dizer que foi o estudo da Bíblia que lhe levou à conclusão de que todas as igrejas estavam erradas. Agora, não é apenas um Deus aparecendo, mas sim dois. A aparição de um e só depois do outro, ao invés deles terem aparecido simultaneamente, como é ensinado hoje, pode ser um simbolismo da crença de Joseph Smith na época que eles tinham uma natureza diferente, Deus sendo um espírito e Jesus Cristo sendo de carne e ossos, e que haveria uma hierarquia a ser seguida. Mas isso são apenas conjecturas. O fato é que, de um personagem no relato de 1832, agora temos dois personagens, acompanhando a evolução na teologia do jovem Joseph sobre a natureza de Deus. O relato de 1835 é um pouco mais dramático do que o de 1832, pois introduz a oposição que Joseph sentiu ao tentar orar, pois sua língua ficou pesada e ele não conseguia falar. E também ouviu passos se aproximando, mesmo não havendo ninguém mais lá no bosque com ele. Essa oposição se tornará mais dramática ainda, à medida que ele conta a experiência ao longo dos anos. O relato de 1835 é o único que descreve a coluna de luz como uma coluna de fogo, e o único que fala da presença de muitos anjos. E é interessante, na continuação do relato, que ao introduzir a visão do anjo Moroni, Joseph diz que teve outra visão de anjos. Ou seja, segundo esse relato, parece que para Joseph a primeira visão e a visita do anjo Moroni estavam no mesmo patamar. E como ele não identifica os personagens como sendo Deus e Jesus Cristo, alguém poderia se perguntar quem Joseph acreditava serem esses personagens. Se os personagens realmente se identificaram como sendo Deus e Jesus Cristo, ou se Joseph tirou essa conclusão mais tarde. Talvez nesse momento ele não tivesse certeza, por estar em um período de transição ainda em suas crenças sobre a identidade de Deus. Se ele e Jesus Cristo eram o mesmo ou não. Se um deles, sendo espírito sem o corpo, poderia realmente ser visto. Enfim. Ou talvez ele tivesse apenas sendo propositadamente vago nessa carta, por algum motivo que fosse. Como esse relato era uma carta enviada a um líder de outra religião, faz sentido que Joseph tenha feito a cortesia de omitir a parte em que um dos personagens teria dito que os credos das outras igrejas eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, como Joseph viria descrever 3 anos mais tarde. É importante ressaltar que, embora essa seja a segunda vez que Joseph registra sua primeira visão, a primeira nunca foi publicada, e essa segunda foi uma carta enviada a um ministro de outra religião, que perguntara por um relato da história da igreja. Os membros, em geral, ainda não tinham ouvido falar nada sobre qualquer visita de Deus e Jesus Cristo a Joseph, em um bosque sagrado. Em maio desse ano, 1835, Joseph e Oliver Cowdery produziram um relato intitulado Account of Early Church Beginnings, ou Relato sobre o Começo da Igreja, que foi publicado no jornal da igreja chamado Latter-day Saint Messenger and Advocate. Um relato detalhado, mas que não contém nenhuma menção à primeira visão. E um estudo feito por professores da BYU mostra que até 1860 não houve nenhuma menção da primeira visão nos discursos dados nas conferências gerais da igreja. O entendimento dos membros da igreja nessa época, e por muitas décadas por vir, era que a restauração do evangelho teria começado com a visita de Moroni e a tradução do livro de Mórmon. Aí nós chegamos agora ao terceiro relato, que é o de 1838. Nessa época, os membros da igreja estavam em Kirtland. O templo havia recentemente sido construído. Os membros enfrentavam grande pobreza. Muitos tinham dado praticamente tudo o que tinham para a igreja. Joseph havia estabelecido um banco ilegalmente e, através de práticas financeiras irresponsáveis, rapidamente o levou à falência. Investidores que perderam seu dinheiro no banco e aqueles que venderam propriedades e mercadorias para a igreja e seus membros em troca de dinheiro alternativo emitido por esse banco de Joseph, passaram a perseguir o profeta e demais membros da igreja por causa das tais dívidas, e não porque foram incitados por Satanás e nem por causa da única igreja verdadeira. Vários líderes da igreja estavam planejando tirar Joseph da presidência e declará-lo um profeta decaído. Joseph teve que fugir para o Missouri, e os membros que continuaram a segui-lo foram logo atrás. Esse foi um dos períodos de maior apostasia na igreja, onde ela perdeu o maior número de membros em toda a sua história. No Missouri, as coisas não estavam nada bem também. Os membros estavam em guerra com os residentes locais e sofriam grande perseguição.
Em meio a essa séria crise de autoridade e perseguição, Joseph precisava restabelecer controle sobre sua igreja. E é nesse período que ele desenvolve o relato da primeira visão, mais fantástico e dramático de todos até então. Esse é o relato que nós temos hoje, e que os missionários ensinam diariamente. O único relato que a imensa maioria dos membros da igreja conhece. O relato que se encontra na Pérola de Grande Valor, na seção conhecida como Joseph Smith História, começa já explicando o motivo de Joseph escrevê-lo. Ele diz o seguinte, abre aspas, devido às muitas publicações postas em circulação por pessoas maldosas e insidiosas com relação ao surgimento da igreja, fui levado a escrever essa história, para elucidar a mente pública e apresentar os fatos tal como sucederam. Fecha aspas. No versículo 5, ele conta que no ano de 1818 ou 1819, houve um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, disse ele. Ele relata em detalhes quão contenciosos os ministros religiosos se tornaram e quão grande confusão isso lhe causou. Ele não diz mais que suas dúvidas começaram aos 12 anos de idade e duraram até os 15, como ele tinha dito em 1832. Nesse relato, tudo se concentra no ano em que ele tinha 14 anos de idade, ou seja, 1820. Existe uma grande controvérsia se houve mesmo ou não uma agitação religiosa em Palmyra nesse ano, ou se Joseph estava mesmo se referindo a Palmyra especificamente. Apologistas acreditam que as reuniões que aconteceram em 1818 ao redor de Palmyra, cerca de 15 a 25 quilômetros de distância, onde 20 ou 30 pessoas se batizavam aqui, 20 ou 30 outros conversos se batizariam meses depois, se enquadraria na descrição de Joseph de um grande alvoroço e grandes multidões se reunindo às diversas religiões. Outros estudiosos acreditam que a descrição dada por Joseph se enquadra muito melhor com o reavivamento de 1824, cujo epicentro era precisamente Palmyra, onde ele morava, e onde multidões se batizaram nas diversas religiões mais populares da época, metodistas, presbiterianos e batistas, tudo tendo começado com os metodistas. Existe uma coisa que os apologistas parecem sempre deixar de fora quando tentam provar que o reavivamento ao qual Joseph se refere aconteceu em 1820 ou antes. No versículo 7, Joseph diz que sua mãe, Lucy Smith, e 3 de seus irmãos se converteram à fé presbiteriana, antes dele ter a primeira visão. Acontece que os registros da igreja presbiteriana e a autobiografia de Lucy Smith mostram que ela se converteu ao presbiterianismo pouco depois da morte de Alvin, o seu filho mais velho. O problema é que Alvin morreu em novembro de 1823. Portanto, seria impossível Joseph ter tido a primeira visão em 1820. Ela teria que ter ocorrido depois de 1823, durante o bem documentado reavivamento religioso de Palmyra de 1824, quando sua família estava sendo dividida com sua mãe e alguns irmãos se unindo aos presbiterianos, religião que o seu pai não gostava nem um pouco, e Joseph e outros irmãos ficando no meio dessa confusão toda. Nesse cenário, dá para entender por que Joseph estaria orando para saber a qual igreja se unir. Em 1820, não havia tal pressão, e uma oração para obter o perdão de seus pecados, como ele registrou em 1832 e 35, seria muito mais provável. Mas esses relatos não eram tão poderosos como uma história de origem da igreja, não é verdade? O problema com a data é que se Joseph começasse agora a dizer que viu Deus e Jesus Cristo em 1824, isso colocaria essa visão, cronologicamente, depois das já conhecidas, muito bem documentadas aparições de Moroni, em 1823, 3 vezes na noite do dia 22 de setembro, novamente na manhã seguinte, e mais uma vez no local onde as placas estavam enterradas. Então, a visão no bosque sagrado hoje seria conhecida como a sexta visão, e não a primeira visão. Por isso, a visão precisava ser colocada cronologicamente antes de 1823, para poder ser a história do início da restauração do Evangelho. O relato diz que Joseph queria saber, abre aspas, quem dentre todos esses grupos estava certo, ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Fecha aspas. Ele então lê Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, ele vai ao bosque para orar, e seu relato sobre a intervenção maligna
se torna agora muito mais fantástico e dramático, deixando de ser apenas a sua língua presa e passos na floresta, mas agora, abre aspas, uma força que me dominou por completo, uma densa escuridão ao meu redor, e apareceu que eu estava condenado a uma destruição súbita, estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possui uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Fecha aspas. Joseph então continua, abre aspas, vi uma coluna de luz acima de minha cabeça, e o resto você já conhece. Não apenas um personagem, como ele contou em 1832, não um personagem primeiro e depois o outro, como ele contou em 1835, sem anjos nem fogo, mas os dois, juntos, com o mesmo status de seres ressurretos, de carne e ossos, a semelhança um do outro. A evolução da teologia de Joseph Smith sobre a natureza de Deus estava completa. A história que ele começara a relatar em 1832, como uma história de conversão evangélica carismática, comum na sua época, se tornara a história da fundação da igreja. Nessa versão, Jesus nem fala sobre os pecados de Joseph serem perdoados. Afinal, essa preocupação, que no relato de 1832 era o motivo dele ir orar, nem aparece no relato de 1838. Nesse relato, no versículo 18, nós lemos, abre aspas, meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Fecha aspas. Em meio a perseguições que a igreja estava sofrendo em 1838, a retórica inflamada que Joseph deveria estar usando no presente para fortalecer os membros se infiltra na história de Joseph e agora, pela primeira vez, aparece vindo da boca do próprio Jesus Cristo, ao falar de outras igrejas e seus ministros religiosos, nos versículos 18 e 19. Abre aspas. Estavam todas erradas, e todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos dos homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Fecha aspas. Então, escrituristicamente falando, a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina hoje que os pastores evangélicos, os padres católicos, os líderes muçulmanos, os rabis judeus e todos os demais líderes religiosos negam o poder de Deus, são corruptos, seus credos são uma abominação. E em 1 Nef 10 lemos que suas igrejas são a igreja do diabo, são a prostituta de toda a terra. No relato de 1832, Joseph disse que ninguém acreditou em seu relato, mas agora, novamente, a situação atual pela qual ele estava passando no Missouri se mistura com o relato da primeira visão. E ele diz o seguinte no versículo 22, abre aspas, parece que o adversário sabia, nos primeiros anos de minha vida, que eu estava destinado a ser um perturbador e um importunador do seu reino. Senão, por que os poderes das trevas se uniriam contra mim? Por que a oposição e a perseguição que se levantaram contra mim quase em minha infância? Minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. Homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. E isso se tornou o ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Fecha aspas. Todos os historiadores que eu tenho lido ou ouvido, membros fiéis da igreja ou não, relatam que não existe nenhum registro histórico de que tenha havido perseguição sofrida por Joseph entre 1820 e 1827, devido à primeira visão. Na verdade, James B. Allen, funcionário do Departamento de História da Igreja, disse o seguinte, abre aspas, nenhum registro escrito da década de 1830, nenhuma das publicações da Igreja e nenhum jornal ou cartas da época que se tenha notícia menciona a história da primeira visão. Os membros da Igreja, em geral, sabiam muito pouco, se é que sabiam alguma coisa, sobre a primeira visão. Fecha aspas. Então, não houve tal perseguição durante a infância e juventude de Joseph. Ele foi perseguido sim, mas por causa de sua atividade ilegal de fingir ver tesouros escondidos através de uma pedra marrom dentro de sua cartola branca, entre 1823 e 1827,
mas nada que tenha a ver com o relato da primeira visão. Nem mesmo os críticos mais ferozes da igreja da época jamais mencionaram nada sobre esse evento, que certamente seria alvo fácil para as críticas. Mas em Joseph Smith's história, o relato da suposta perseguição ocupa 2 vezes mais espaço nas páginas do que o relato da visão em si. Então, segundo os próprios historiadores da igreja, Joseph teria contado seu relato para um ministro metodista, o qual Jesus já lhe teria dito ser corrupto, como todos os outros ministros religiosos. Mas ele não contou nada, nem para o seu próprio pai, a quem ele era super apegado e que acreditava em sonhos e visões angelicais, e nem para sua mãe nem irmãos. Sua família passava noites e noites ouvindo Joseph contar histórias sobre os habitantes antigos das Américas, mesmo antes de Joseph ir pegar as placas de ouro. Mas sua audiência mais entusiástica nunca ouviu falar de nenhuma aparição de Deus e Jesus Cristo, e nunca registrou nada em seus diários ou autobiografias. Outra coisa que eu me pergunto é que pessoa em sã consciência, depois de sofrer 7 anos de perseguição implacável, como ele chamou, iria espalhar a notícia pela comunidade cheia de caçadores de tesouros que ele havia encontrado placas de ouro sagradas valiosíssimas. Ou Joseph Smith estava se confundindo e misturando suas emoções e situações atuais com o que aconteceu e com o que ele sentiu na época da visão, quase 20 anos antes, ou ele estava realmente inventando, ou no mínimo aumentando e enfeitando o ocorrido para servir a algum propósito atual que ele tinha em mente. Obviamente, os apologistas escolhem a opção da confusão da memória e vão grandes distâncias para tentar provar tal possibilidade. O historiador funcionário da igreja Matthew Grow compara o caso de Joseph Smith mudando seu relato significativamente ao passar dos anos com eventuais variações que ocorreriam em pequenos detalhes se alguém como eu, por exemplo, fosse contar a história de como eu encontrei minha esposa pela primeira vez. Talvez eu esteja enganado, e não contem isso para Sandra, tá bom? Mas eu acredito que ver Deus e Jesus Cristo seria algo, sei lá, ligeiramente mais marcante do que a primeira vez que eu encontrei a Sandra. E ainda assim, eu posso garantir que dentre os pequenos detalhes que podem variar no meu relato ao longo dos anos, de como eu encontrei a Sandra, o ano em que nós nos conhecemos, o lugar em que isso aconteceu, o que eu estava fazendo lá e, principalmente, quantas Sandras eu encontrei naquela noite, são pontos importantes que nunca mudaram em 20 anos que eu venho contando essa história. E nunca mudarão, pelo menos não enquanto eu tiver sanidade mental. Stephen Harper, outro historiador que trabalha para a igreja, é um apologista por quem eu tenho respeito. Ele publicou um livro no qual ele explora o conhecimento científico sobre a memória humana, como ela funciona, como nós arquivamos nossas memórias e como as resgatamos ao longo do tempo. Como a memória pode misturar elementos reais com sentimentos e outras impressões, dependendo de quando as reutilizamos e etc. Ele fala muito sobre consolidação, que é quando o nosso cérebro junta aspectos de eventos distintos e junta tudo em uma coisa só. Eu não li o livro, mas eu assisti 2 apresentações dele explicando o assunto. Harper defende que não deveríamos ser tão rigorosos com a memória de Joseph, pois ela é tão falha quanto a nossa. Que misturar eventos de 1820, 1824, 1838, tudo numa coisa só, é tanto normal quanto é aceitável. Stephen Harper diz que deveríamos dar o benefício da dúvida para Joseph Smith, que deveríamos usar de caridade para com ele, que suas falhas e consolidação de memória seriam erros sinceros de um homem honesto. Ele quer que demos a mesma chance que daríamos a qualquer homem de reputação ilibada. Eu gosto muito de usar analogias, pois elas ajudam-nos a desconectar emocionalmente do problema sendo analisado e assim nós podemos encontrar a solução mais lógica. E aí, voltamos para o caso com o qual somos apegados emocionalmente e se tivermos força suficiente, deveríamos aplicar a mesma lógica ao nosso caso em questão. Então, eu queria propor essa analogia. Imagine que existe um pastor religioso em seu bairro chamado José. Ele é um homem de boa reputação e tem uma congregação de uns 1000 seguidores. Seus amigos mais próximos se uniram à igreja, mas você resolveu investigar um pouco mais sobre esse pastor. E descobriu que ele passou boa parte da adolescência enganando os vizinhos na atividade ilegal de fingir poder encontrar tesouros enterrados olhando em uma pedra dentro de uma cartola, pelo que ele foi preso e julgado e advertido pelo juiz. Você também descobriu que por causa disso,
O pai da moça de quem ele gostava não queria o casamento deles, mas José fugiu com ela e se casou escondido. Depois, ele traiu essa esposa com dezenas de mulheres e moças, todas membros da congregação, algumas muito amigas de sua esposa, outras que trabalhavam e moravam na casa deles, casa essa que era paga pelos fiéis. Esse pastor, então, mandou um amigo para uma missão em outro estado e prometeu cuidar dos filhos dele, como se fossem seus próprios filhos. Aí o pastor José convenceu uma dessas filhas desse homem a se casar com ele também, sem o conhecimento do pai, que estava longe dali. Ele se tornou o guardião legal de outras duas irmãs adolescentes e teve relações sexuais com elas também, e muitas outras. O pastor José mentiu várias vezes no púlpito da igreja sobre seus relacionamentos extraconjugais e fez vários membros da igreja mentirem sob juramento para manter seus casamentos plurais em segredo. Esse mesmo pastor chegou até a organizar um casamento de fachada entre uma de suas esposas adolescentes e o tio dela, para acobertar o casamento deles. José, então, fundou um banco ilegal, usou sua autoridade religiosa e as escrituras para convencer os membros da congregação a investir o dinheiro no banco dele, e levou vários de seus seguidores à falência, arruinando a economia local ao circular milhares de dólares em dinheiro alternativo. Ele publicou um livro com dinheiro emprestado, o qual nunca pagou de volta, o que fez seu patrocinador perder parte considerável de sua fazenda que foi dada em garantia. Você também descobriu que o José estabeleceu uma combinação secreta de homens, chamada Conselho dos 50, e foi nomeado o rei do planeta Terra. E quando qualquer pessoa expunha suas atividades secretas, ele atacava sem prova nenhuma a honra dessas pessoas. Ele excomungou pessoas por falarem a verdade a respeito dele, destruiu um jornal para impedir que revelasse as suas combinações secretas e muito mais. Mas hoje, o pastor José é amado por muitos e ajuda pessoas no seu bairro. Mas minha pergunta é a seguinte: se o pastor José contasse uma história onde ele viu Deus, depois contasse que na verdade era Deus e Jesus Cristo. Primeiro, eles apenas lhe perdoaram os pecados. Depois, o pastor José muda a história, dizendo que eles revelaram que todas as igrejas eram corruptas, exceto a dele. Primeiro, tinham anjos e fogo espalhado por todos os lados. Depois não tinha mais anjos, havia apenas uma coluna de luz. Daí ele fala de uma perseguição que nunca existiu, mas serve de prova da divindade de seu chamado. Ele confunde a data do evento mais extraordinário já ocorrido na face da Terra. Não só em alguns dias de diferença, mas nem mesmo meses, mas 4 anos de diferença. Porque, segundo as explicações de seus defensores, ele não havia contado o acontecido para ninguém por 12 anos. E por isso a sua memória começou a ficar um pouco confusa. Como você encararia a história do pastor José? Você acreditaria nele? Mesmo que sentisse um calor no peito ao ouvi-lo contá-la para você? Você acha que os antecedentes do pastor José lhe causariam dúvidas sobre a sinceridade e honestidade do relato dele? Você daria um voto de confiança ao pastor José? Certamente você não daria esse voto de confiança para alguém com esse histórico, se você não tivesse um apego emocional a ele. Mas nós somos convidados a dar esse voto de confiança a alguém com a mesma história de vida que o José da minha analogia. Um outro José, sobre quem cantamos: hoje ao profeta rendamos louvores. Foi ordenado por Cristo Jesus para trazer a verdade aos homens, para ao mundo trazer nova luz. Grande profeta aos céus elevado. Porque nossa conexão emocional com ele é tão forte e profundamente enraigada que destruí-la certamente significaria perder uma parte considerável de nossa própria identidade. E é exatamente por isso que muitos preferem o convite de Stephen Harper e outros apologistas. Tomam a pílula azul e acordam em sua cama no dia seguinte, acreditando naquilo que quiserem acreditar. E o apologista Stephen Harper pergunta, abre aspas, e se Joseph não teve a visão? E se ele nunca tivesse contado nada? A igreja não precisou do relato da primeira visão no princípio. Era tudo sobre Moroni e o livro de Mórmon. E poderíamos ter ficado assim para sempre, sem problemas. Bem, talvez Stephen Harper não tenha assistido à Conferência Geral de 2002, onde o presidente Hinckley disse, e eu repito, toda a nossa força depende da veracidade dessa visão. Ou ela aconteceu, ou não aconteceu. Se não aconteceu, essa obra é uma fraude. Se aconteceu, essa obra é a mais importante e esplêndida sobre a Terra.
É desse conhecimento ímpar e maravilhoso que depende a veracidade dessa igreja. Fecha aspas. Eu sempre ouvi o hino dizer, segue o profeta. Nunca ouvi o hino dizer, segue o apologista. Então, um membro da igreja deveria ser fácil decidir ficar com o ensinamento do presidente Hinckley e não de Stephen Harper. Finalmente, temos um relato de 1842, que foi uma resposta a uma solicitação do editor do jornal Chicago Democrat, John Wentworth. Esse relato é super sucinto, e a única coisa que ele adiciona é que, segundo ele, Jesus Cristo haveria prometido a Joseph que a plenitude do Evangelho lhe seria revelada no futuro. Então, a visão aconteceu ou não aconteceu? Eu acredito que não há como provar que ele teve uma visão, e nem há como provar que ele não teve uma visão. Não dá nem para saber em que ano ela teria acontecido, por qual motivo Joseph foi orar, quem realmente o visitou, e o que os personagens lhe teriam ensinado nessa visão. Os relatos não são complementares. Eles são muito mais discrepantes do que a igreja admite, e os líderes sabem que há problemas nesses relatos. Por isso existem tão poucas menções sobre esses relatos nas publicações da igreja. E por isso os relatos em si não são publicados nos materiais didáticos da igreja, da escola dominical, do seminário, do instituto, nem na Liahona ou na Ensign. Apenas uma pequena correção. Depois da gravação desse vídeo, recebi a informação de um ouvinte que o Manual do Instituto de 1980 para o curso Presidentes da Igreja continha sim uma transcrição do relato de 1832. Por isso, Joseph Fielding Smith escondeu o relato de 1832 por tanto tempo. E por isso, apologistas desenvolvem teorias mirabolantes e omitem fatos importantes para que suas explicações possam parecer ter sentido. O que eu acredito é que todo membro da igreja tem o direito de saber a história completa, que infelizmente não é contada nos meios oficiais. Acho vergonhoso os membros descobrirem esses fatos relevantes no YouTube através de pessoas como eu, e não de suas autoridades religiosas. É mais vergonhoso ainda essas mesmas autoridades nunca darem explicações definitivas e completamente transparentes sobre esses assuntos difíceis, mas deixarem o trabalho para os apologistas, cuja palavra não carrega nenhum peso oficial na igreja. É vergonhoso, mais do que tudo, quando membros fiéis, apologistas, propositadamente usam argumentos incompletos ou aplicam lógicas menos que honestas para defender posições que não poderiam ser defendidas de outra maneira. Eu acredito, baseado nas evidências históricas, que vários aspectos da narrativa oficial da primeira visão contidas hoje na Pérola de Grande Valor foram criadas ou embelezadas mais tarde e não condizem com a realidade dos fatos. Mas o que isso significa? Para cada um, isso significa algo diferente. Uns vão dizer que os relatos são harmônicos entre si, mesmo com todas as discrepâncias consideráveis entre eles. Outros dirão que Joseph fez tudo com uma boa intenção, para ajudar os membros a progredirem. Outros vão chamá-lo de charlatão farsante. O importante é que sejamos honestos com nós mesmos ao analisar os fatos. Não tenhamos medo das possíveis conclusões e sigamos a evidência, onde quer que ela nos leve, sempre respeitando a opinião do próximo. Bom, eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Lembre-se de se inscrever no canal, pois isso ajuda para que mais pessoas possam encontrá-lo em suas buscas por informação sobre a igreja. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida e deixe seu comentário. E se alguma informação apresentada aqui estiver incompleta ou errada, me mande a correção, que eu prontamente a publicarei no canal, depois de validá-la, obviamente. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.